Quando eu comecei a assistir Steins Gate, eu esperava uma série que ia explodir a minha cabeça, com as paradas de viagem no tempo. Mas não foi bem assim. Ela demonstrou ser algo muito diferente do que eu tava pensando. E me surpreendeu muito. Hoje eu vou te mostrar um dos animes mais humanos que já existiu. E como ele mente na nossa cara. O universo tem um início, mas não um fim. Ele é infinito. Rintaro Okabe, ou Okarin, ou como ele insiste em dizer... Você tá falando com o cientista louco Hoenn Kiyama! É um mano muito esquisito que acabou de terminar a escola. Ele tem um AP alugado, que chama de Laboratório Gadget do Futuro. Que laboratório não tem nada, é só um AP. E ele não vive sozinho no bagulho. O laboratório é um ponto de encontro para um povo bem estranho. Mayuri, a amiga de infância de Okabe. Ela fala na terceira pessoa. Mas a Mayushi não tem nenhuma moeda de 100 ienes. A Mayushi não tem tanto dinheiro assim pra ficar te alimentando o tempo todo. E é impossível de não gostar dela, ela é o coração do grupo. Daru, um nerd punheteiro, também conhecido como espectador médio do meu canal. A diferença é que ele é um gênio da computação, você não. E não, ser ouro no LoL não te faz um gênio. Maxi Crisso, também conhecida como sonho molhado de qualquer otaku que assiste essa série. E eu sei que você tem uma almofada dela, cara, não precisa mentir pra mim. Okabe a conheceu numa conferência, que é no primeiro episódio da série. Eles vivem um climinha engraçado, se odiando e se amando ao mesmo tempo. Provavelmente a cabeça mais brilhante do grupo, mas ela carrega um trauma pesado. Um pai tão filho da puta que parece que veio direto de Game of Thrones. Moeka, uma personagem muito esquisita que tem vergonha de falar. Ela fica mandando mensagem, mesmo com ela estando do lado da pessoa que ela mandou a mensagem. Ruka, sua personalidade é ser um trap. Mentira, tem mais coisa, mas o anime repete essa piada infinitamente. Não, ele é ainda mais feminino que uma mulher. Mas ele é um cara. Ferris. Eu odeio essa personagem, mas ela tem um dos episódios mais emocionantes da série. Suzuha, no começo só uma figurante que parece jogada no roteiro, mas ela conecta tudo. Você deve ter notado que a maioria dos personagens são mulheres. E tem um motivo simples. Steins Gate começou como uma visual novel, também conhecido como jogo feito para otaku que nunca tocou numa mulher. Mas relaxa, isso não estraga nada. Porque, diferente das outras desgraças por aí, Steins Gate se preocupa em desenvolver seus personagens. Elas não estão ali só pra vender boneco ou almofada com finalidades extremamente específicas. Quer dizer, elas estão, mas não é só pra isso. E é aí que Steins Gate te pega, porque... ele pode parecer uma simples série idiota que você vai esquecer em uma semana. Mas a real é que a história surpreende demais. Ela é pesada e muito bem desenvolvida. Papo sério agora? Poucas séries me pegaram tanto quanto Steins Gate. Tu começa rindo do Okabe falando merda. E no episódio 22, você é um cara de 1,87 com 20 anos na cara que tá quase chorando pro personagem 2D. Inclusive, o episódio 1 já dá um aviso de que algo estranho tá rolando. Logo de cara, a Cristina é esfaqueada. Ela morre. Ela morre, passa, no primeiro episódio. Como isso acontece? Tudo começa com Daru e Okabe sem querer criando uma máquina do tempo. Ele chamou ela de micro-ondas fone. Esse aparelho podia enviar mensagens pro passado. Você poderia mandar uma mensagem pra si mesmo, pedindo pra você não jogar sua casa no tigrinho. E do nada, você não mora mais na rua. Mas é aí que tá o segredo. Cada alteração pequena no tempo tem mudanças catastróficas no mundo. Logo depois que Okabe mandou a mensagem pro Daru, avisando da morte da Crisso, ele foi jogado pra uma outra linha de universo. Porque aí, a mensagem chegou uma semana antes. Com isso, a conferência que ela morria foi cancelada. E isso nunca aconteceu. Crisso nunca tinha sido esfaqueada. Ela nunca morreu. Mas... o Okabe lembra disso. Só ele. Pros outros nada mudou. Se tu não entendeu, eu vou explicar. Você tá com um amigo seu em casa. Ele decide sair e comprar uma Pepsi. Essa é a linha de universo Alpha. Ele comprou a Pepsi. Você bebeu ela. E você não gostou da Pepsi. Você decide usar um micro-ondas fone e mandar uma mensagem pro passado pedindo uma Coca no lugar. Você trocou de linha de universo. Agora você tá na beta. Ele nunca comprou a Pepsi. Ele sempre trouxe Coca. Mas só você lembra disso. Só você lembra que antes era Pepsi. E no mundo de Steins Gate, pequenas mudanças podem alterar as coisas de forma catastrófica. E é desse jeito que funcionam as linhas de universo de Steins Gate. E então, temos a linha Alpha, onde a Crisso morre, e a linha Beta, em que ela vive e conhece o Okabe.
Depois de entender o funcionamento do micro-ondas, é onde Okabe comete seu maior erro, porque ele começa a brincar de Deus. Com isso, algum de seus amigos decide enviar uma mensagem para o passado. Um D-mail, alterando alguma coisa de sua vida. O primeiro D-mail foi do Ruka. No D-mail, ele orienta sua mãe a comer vegetais durante a gravidez, porque, segundo ele, aumentaria a chance dele nascer mulher. E funciona. Na linha beta, o Ruka nasce uma menina. O segundo D-mail é da Ferris. Ela enviou um e-mail para evitar a morte de seu pai, em um acidente de avião. E então, na linha beta, o pai dela não morre, e ela vive sua vida com ele. E por último, o D-mail da Moeka. Ela só queria recuperar um celular velho. Mas é aí que a desgraça começa. Essa simples recuperação de celular faz com que a Moeka entrasse para uma organização sombria, a CERN. Com isso, a CERN consegue as informações da máquina do tempo do Okabe e consegue desenvolver uma máquina do tempo definitiva. Não a que envia e-mails para o passado, ou memórias, mas uma máquina que envia pessoas para o passado. Depois de falhar os experimentos infinitas vezes, o D-mail da Moeka finalmente fez com que a CERN tivesse as informações para conseguir construir essa máquina. E com isso, a gente finalmente descobre o papel da Suzuha. Ela vem do futuro, de 2036, um regime comandado pela CERN, totalitário e sombrio. Eles comandam tudo. E o pior? Tudo isso foi construído pelo Okabe. Nessa mesma linha de universo onde acontece a ditadura, a maioria sempre morre. Não importa quantas vezes ele tente voltar no tempo. Não importa como ele tente evitar. Ele volta no tempo centenas, milhares de vezes, tentando salvá-la. Tentando encontrar algum tipo de brecha, alguma forma de escapar do futuro inevitável. Mas ele nunca consegue. O Okabe durante muito tempo fica preso nesse ciclo. Até que então, Okabe, Suzuha e Cristo chegam à conclusão. A única forma de salvar a maioria e evitar a ditadura seria cancelando todos os D-mails. Cancelar só o D-mail da Moeka não seria o suficiente. A CERN ainda teria as informações dos outros D-mails. Primeiro, o Okabe teria que cancelar o e-mail da Moeka. Depois, ele teria que convencer a Ferris a cancelar o e-mail que salvou seu pai. Ela teria que aceitar que, na verdadeira linha do tempo, o seu pai morreu. E, cara, esse episódio é brutal. Ele não teve culpa, mas eu fiquei super chateada. E eu até pensei que ele não me amava. E eu disse, eu não gosto de você, papai, queria que você morresse. E essa foi a última vez que eu falei com ele. Por último, o D-mail de Ruka, que nunca vai ser quem ele realmente queria ser. Com isso, os D-mails estavam revertidos, mas faltava um. Para salvar a maioria, o Okabe teria que cancelar o e-mail enviado ao Daru, avisando o que tinha acontecido com a Criso. Nesse ponto, o Okabe tinha voltado tantas vezes no tempo que ele já tinha vivido meses, talvez anos, com a Criso, com ela tentando o ajudar a salvar a maioria, com infinitos dias e noites que eles passaram juntos, para cancelar o futuro cruel que ele mesmo criou. Ela não conseguia lembrar de tudo, mas ele lembrava, e de alguma forma, ela também sentia. A única forma de salvar a maioria seria aceitando a morte da Criso. Teoricamente, o Okabe nunca teria a conhecido, mas ele se lembra. Só ele se lembra. Eventualmente, o Okabe explicou o seu dilema para ela. E ela entende. Ela aceita o próprio destino. Ela olha nos olhos dele e diz para deixá-la ir. Aceitar a forma que as coisas são para ser. Mas ele não consegue. E sabemos o porquê. Porque ele a ama. E ele não pode simplesmente fazer uma escolha dessa. Steins Gate não é sobre brincar de máquina do tempo. É sobre luto. É sobre culpa. É sobre o medo de perder alguém que você ama, mesmo fazendo tudo o que está no seu alcance. A mensagem do anime não é ciência. É sobre pessoas e o peso das decisões. Já parou para pensar que o seu D-mail pode ser um abraço em alguém que você ama? Um pedido de perdão? Ou um simples "Oi, tudo bem?" O Okabe finalmente aceita seu destino. Ele desfaz o e-mail enviado a Daru. Só ele vai lembrar dela. Só ele.
Ele salvou a maioria. Salvou o futuro de um regime sombrio e totalitário. Mas não salvou a Cresço. E muito menos a ele mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse é meu primeiro vídeo, então espero uma evolução gradual das coisas. Eu tô satisfeito com o resultado desse primeiro vídeo, mas obviamente sobraram pontas. Aliás, nem era minha intenção desde o começo fazer o vídeo em uma parte só. Então fique tranquilo porque essa é só a primeira parte. Porque quem assistiu sabe que esse não é o verdadeiro final da série. Mas esse vai ser tema do próximo. Se você tem alguma ideia, sugestão ou crítica, por favor, comenta aí embaixo. Eu vou estar lendo todos os comentários. E é isso. Um abraço em todo mundo que assistiu.